Olha, gente, o fim de semana está cheio de esportes na região, viu? E o Jack, claro, entra em campo para um tudo ou nada. Ainda em busca da primeira vitória na Arena Joinville, o último jogo diante da torcida é um clássico daqueles que anima mesmo, viu? E o tricolor só pensa no resultado positivo, né? Claro, para continuar brigando pela classificação. O último jogo do Jack na Arena Joinville na fase classificatória não poderia ser outro. No domingo, um clássico com temperos extras e a missão de conquistar a primeira vitória jogando diante da torcida. Na 10ª colocação, a 1 ponto da classificação, mas também a apenas 1 da zona de rebaixamento, a vitória é o único resultado que interessa. E o olhar continua sendo para a parte de cima e não de baixo da tabela. A missão é a classificação. A missão cumprida, eu só vou sentir essa... Eu só vou me dar por satisfeito com a classificação. O fato de escapar do rebaixamento, eu acho que é uma obrigação de todos os times que começam o campeonato, principalmente do Joinville, pelo peso da camisa, pela grandeza do clube. E a gente tem esse jogo que é decisivo, esse clássico agora que é decisivo, e um confronto direto na última rodada. Então, é uma classificação que está nas nossas mãos e eu ainda penso muito nela. A rivalidade contra o Avaí é um estímulo extra para a torcida e para o grupo. Terceiro colocado e dono do melhor ataque do catarinense, o time da capital vem de um jogo longe de casa e uma eliminação dolorida na Copa do Brasil. A incerteza sobre qual Avaí o Joinville vai enfrentar é um ponto de atenção. Mas o tricolor se preparou para a qualidade do adversário, independentemente de quais jogadores o técnico Alex irá colocar em campo. Se a gente tivesse uma noção mais clara de qual Avaí nós vamos enfrentar, quem seriam os jogadores, talvez a gente tivesse uma preparação mais específica, mas como eu já esperava essa dúvida, e a gente deve ter essa dúvida até momentos antes do jogo, a gente vai focar muito na nossa preparação, né, independente do que vai vir do lado do adversário, porque já sabemos que, independente do que virá, vai ser um time forte e a gente vai ter que estar bem preparado para enfrentá-los. Depois de semanas com problemas de lesões e opções limitadas, o Jack deve ter um elenco mais completo à disposição. E dos jogadores vem a consciência da importância da vitória e da busca pela classificação. Sabemos o quanto é importante esses 2 próximos jogos para conseguir alcançar a nossa meta, que é a classificação. Então, aqueles que estiverem prontos para jogar irão jogar. Então vai ser um reforço, né? Como você mesmo citou, a gente está tendo grande dificuldade por conta dessas lesões, mas acredito que esses 2 próximos jogos os jogadores vão voltar e vai fortalecer ainda mais nosso grupo. Para dar mais detalhes de toda essa expectativa de um clássico, né? A Drica Evarini, claro, vem aqui no estúdio conversar com a gente. É um jogo daqueles, tudo ou nada mesmo, né, Drica? Boa tarde. Boa tarde, Sabrina. Boa tarde a quem está em casa. É um jogo daqueles, né? Clássico, rivalidade e o Joinville numa situação aí que se vencer já sobe para a zona de classificação, inclusive para animar aí, né, para incentivar ainda mais os jogadores, sabendo que é um jogo decisivo. Hoje à tarde tem treino na Arena Joinville às 4h30, aberto para a torcida. A torcida organizada, inclusive, já fez uma convocação aí nas redes sociais para que o torcedor chegue lá, né, dê aquele incentivo. Afinal, é o último jogo na Arena Joinville e uma vitória coloca o Joinville nessa zona de classificação, vai para o Oeste na semana que vem, enfrenta o Concórdia em Concórdia, aí sim brigando por essa vaga aí entre os 8, né? Lembrando que o Joinville precisa, né, estar entre os 8 para brigar ou ainda garantir essa vaga na Série D de 2024. E ontem a gente falava sobre a recuperação judicial. São 2 decisões em menos de 24 horas. O Joinville entra em campo às 5 horas da tarde do domingo e às 2 horas da tarde da segunda-feira já tem a recuperação judicial. Então é importantíssimo que o Joinville vença, ainda mais que o Avaí perdeu no meio da semana na Copa do Brasil. A gente não sabe bem qual vai ser o Avaí que vai enfrentar. Então, decisiva, claro, a gente vai estar na Arena Joinville para trazer todos os detalhes. Mas, Sabrina, tem futebol no domingo, mas no sábado tem vôlei. O Joinville Vôlei recebe o Goiás amanhã às 8 horas da noite no Centro Eventos Cauã. E o Joinville Vôlei busca aí a sua 4ª vitória consecutiva, é o vice-líder da Superliga B. O Goiás é o 4º colocado, está 2 pontos aí atrás do Joinville. E os ingressos continuam sendo vendidos lá na Enjoy Ticket. Quem quiser comprar antecipadamente, porque na hora vai depender da venda antecipada, então é melhor já garantir antes para não correr perigo.
Joinville Vôlei que vai ter 2 jogos sequenciais em casa. Nesse sábado e na próxima quarta-feira também joga em casa e daí termina fora de casa para definir aí essa classificação entre os 4 que fazem a semifinal e a final. E tem muito vôlei no final de semana, porque tem aqui e tem em Jaraguá do Sul. Sábado também começa aí a Copa Brasil de Vôlei em Jaraguá do Sul. No sábado a gente tem a disputa semifinal masculina e no domingo a final masculina. Na segunda-feira e na terça rola a disputa feminina, então tem vôlei aqui em Joinville, mas também tem vôlei em Jaraguá do Sul. Os ingressos também estavam sendo vendidos antecipadamente e podem ser adquiridos na bilheteria lá da Arena Jaraguá. Lembrando que a Copa Brasil já esteve em Jaraguá do Sul em 2020, então o pessoal de Jaraguá do Sul já conhece e sempre lota a Arena Jaraguá em todos aí os eventos que tem. Então, só relembrando, aqui em Joinville às 8 horas e lá em Jaraguá do Sul às 7h30 já começa aí a primeira semifinal, às 9 horas a outra semifinal e no domingo a final. Mas, Sabrina, já tem decisão hoje à noite. Essa também, se o coração da Drica esse fim de semana é para ficar ali, ó, palpitando e muito, seja em campo, em quadra, hoje já começa. Já começa hoje. Eu já tô treinando meu coração durante a semana, né? Porque o Joinville volta a jogar pela Supercopa Gramado. Hoje à noite, às 9 horas da noite, enfrenta o Sorocaba, que é uma rivalidade que o torcedor tricolor conhece bem, né? O Joinville venceu o Sorocaba no passado na Taça Brasil aqui, mas a rivalidade continua. O jogo é às 9 horas da noite, entre Jack Futsal e Sorocaba. A tendência é que o Joinville tem aí, né, o goleiro William, que era dúvida, mas brilhou no jogo da classificação contra o Carlos Barbosa. Tem o time mais ou menos inteiro, aí tem alguns desfalques e alguns jogadores se recuperando, mas vale vaga na decisão. A outra semifinal entre Praia e Atlântico começa às 7 horas, então quando o Joinville entrar em quadra, já vai saber quem é o primeiro finalista. Começa hoje e vai. Futsal, vôlei, futebol e a gente, é claro, todos os detalhes lá no Arena Demais e aqui no Balanço Geral na segunda-feira. Que vem aí, ó, na semana em que a gente logo entra para o aniversário da cidade, bons presentes para nossa cidade. A gente agradece. Valeu, Drica, sempre dando aquele clique também no Arena ND+, para saber todos os detalhes e os bastidores. Ótima tarde, ó, um bom fim de semana, tá? Aguentar o coração, né? Vai dar tudo certo, vai dar tudo certo. A gente bom vai fim de acompanhando. semana, Sabrina, para quem está em casa.